Acabamos de chegar em Bogotá, capital da Colômbia. Já nos surpreendemos com o frio. Estávamos aí no Caribe, beira-mar, passando um calorzinho, até reclamando um pouco do calor, e chegamos aqui, foi um baque, tá 16 graus. Lá em Santa Marta, de onde a gente veio, o último vídeo está aqui no card pra vocês, tava beirando os 35, 36, então tava muito quente, a nossa hospedagem lá não tinha ar-condicionado, então foi bem desafiador. Aqui também não tem, mas aqui tá fresquinho, tá tudo certo. E Bogotá é o nosso último destino aqui na Colômbia, depois de passar pelas principais cidades, todas que a gente tinha interesse em conhecer por aqui, inclusive a ilha de San Andrés. Agora a gente vai explorar nos próximos dias e compartilhar com vocês se a capital Bogotá é perigosa, se tem atrativos turísticos, como que é a gastronomia aqui. Então a gente quer conhecer um pouquinho dessa cidade que é muito famosa e muito conhecida aqui na América do Sul. Antes de mostrar um pouquinho da nossa hospedagem, vou fazer um tourzinho aqui para mostrar para vocês. A gente está em um flat, um Airbnb no caso, e aí a gente tem um quarto com banheiro privativo, e aí tem alguns ambientes que são compartilhados, como a cozinha, aí tem máquina de lavar que dá para utilizar, tem até uma academia, que na verdade é só um saco de bola que tem lá. Um saco de pancada. Mas se quiser dá pra ficar lá, uma galera na cozinha, a gente foi lá pra conhecer. Estamos aqui no quarto andar, no bairro de Chapineiro. Aqui tem um armário, um banheiro e as camas. Bom que tem até um freezerzinho, né? Pra não ter. Aqui não é lá em cima a gente tem um armário com chave, dá até caixinha pra deixar comida e levar, ficar mais fácil. Pensaram bem legal o quarto. Tem uma televisãozinha aqui, nossas coisas ainda para ser arrumadas, porque a gente real acabou de chegar. Mas bora lá agora fazer umas compras para os próximos dias. E bora começar então a turistar aqui em Bogotá, uma cidade que tem cerca de 8 milhões de habitantes. Para começar, obviamente, a gente veio no centro histórico, que é onde nasce a maioria das cidades, então a gente está chegando já no primeiro ponto turístico. Já posso adiantar que é muita cor, é muito movimento, muita energia, muita gente em geral assim, abordando, conversando, mas tudo num clima muito positivo até agora, né? E vale lembrar que aqui nós voltamos para altitude depois de um bom tempo, estamos a 2.600 metros sobre o nível do mar, por isso que tá um pouquinho mais fresquinho, mas o clima tá bem gostoso, bom, propício para caminhar, um solzinho ameno, nada muito forte. Mas tem que caminhar de boa, porque senão já falta o ar de novo. Já na agitação que eu havia comentado, tá rolando um show ali, muitas feirinhas, então a gente tentou afastar um pouquinho mais para gravar para vocês sobre esse primeiro atrativo. Aqui, como vocês podem ver, tem muitos pombos e apesar disso tem muito mais história do que pombo essa praça. Essa aqui é a Praça Bolívar, primeira praça da cidade, fundada em 1539, se chamava Praça Maior e esse foi o local onde foi dado o grito de independência da proclamação da República aqui da Colômbia. E justamente por conta disso mudou o nome para Praça da Independência, depois em homenagem ao grande libertador Simão Bolívar, passou a se chamar Praça Bolívar, que é o nome que tem até hoje. Aqui nas redondezas da praça a gente tem alguns prédios históricos também, começando pelo Palácio Liévano, que foi o primeiro centro comercial de Bogotá, o Palácio da Justiça à frente, uma estátua de Simão Bolívar centralizada na praça, a Catedral de Bogotá e aqui o Capitólio, que é o Congresso Nacional, mas que a sede do governo basicamente está fechado, a fachada pelo menos nesse momento. Olha o tanto de opção de comida de rua que tem aqui. Claro, tem artesanatos também, mas Bogotá tem a sua fama de ter muita variedade de comida de rua, bebidas e tal. Então aqui a gente consegue ver algumas das inúmeras opções. Tem algumas mais conhecidas, outras mais típicas deles mesmo. E essa é a Catedral de Bogotá. Ela foi reconstruída 4 vezes. A primeira vez ela era feita de barro, a cobertura de palha, e aí que foi feita a primeira missa da cidade. Foi construída no mesmo ano em que foi feita essa praça, em 1539, e essa versão, a última delas, começou a ser construída em 1807 e só foi finalizada em 1823 e está aqui desde então. Praça Bolívar, nós chegamos na Casa da Moneda, agora bem mais tranquilo, nesse local que é dedicado ao estudo de moedas. E esse prédio especificamente, ele foi a Casa da Moeda da Colômbia entre 1621 e 1987 e hoje ele é administrado pelo Banco da República da Colômbia e agora a gente vai dar um giro e conhecer o local.
aqui tem várias amostras contando um pouco da história, tudo bem detalhado, mas também tem visitas guiadas que acontecem. A entrada é gratuita, então pode vir o horário que quiser, porém, para ter a visita guiada tem que ser em horários específicos. Verdade é que dá para se perder aqui dentro facilmente, são inúmeras salas, inúmeros tipos de exposições, de artes. É um museu de, primeiro mundo. É incrível aqui. E o mais incrível, gente, é que a gente não pagou nada. A entrada é absolutamente gratuita. É livre, claro, tem horário de entrada, mas é livre, você não precisa pagar nada. E é, um nível super, super alto. A gente tá bem surpresa. A gente achou que era só a Casa da Moeda, né, que já por si só já é bem legal, mas não, tem várias salas de arte. Até chegou um grupo ali que tá uma galerona. A gente tava naquela sala, a gente saiu porque entrou uma galera. Tá tendo ou rolando uma aula ali, algum curso, que eles estão com uma planilha, anotando tudo. Muito legal. E o Banco da República tem essa iniciativa de patrocinar a arte em praticamente um complexo que tem aqui. A gente está dentro do átrio e são vários museus. Tem a Casa da Moeda, aqui tem a coleção de arte que vem depois atrás da Casa da Moeda, que a gente comentou. Pra cá tem o Mamu, que é um outro museu. E tudo aqui dentro é arte, até os vasos de jardim aqui, não sei se foi reaproveitado, acredito que sim, mas olha que massa. E desse outro lado temos outro museu, que é o Museu Botero. Para quem já está acompanhando os vídeos há um tempo. Exatamente, nós já estivemos na cidade natal de Botero, que foi Medellín. Lá a gente mostrou o Parque Botero, que é um parque com umas esculturas dele. Inclusive vamos deixar aqui nos cards o vídeo que a gente fez por lá, todo o city tour que a gente fez. E aí esse museu, ele é uma homenagem a ele, e quem doou essas obras foi ele em vida. Então aí tem uma coleção pessoal dele, porque ele era um colecionador, e tem algumas obras que ele fez. Uma curiosidade é que essas obras eram para ter sido mandadas para o Museu de Antioquia, só que aí eles demoraram para responder. Enquanto isso, o prefeito aqui de Bogotá fez uma proposta para o Botero, ele definiu mandar para cá essas obras, e aqui elas estão sendo administradas pelo banco também. Botero, como a gente mostrou lá em Medellín, tem esse estilo de fazer as obras um pouco mais rechonchudas. Aqui tem a Mona Lisa de Botero, muitas obras aqui dele. Algumas já nesse estilo, outras bastante, na verdade, com frutas. A verdade é que dá para passar umas boas horas aqui no museu, na verdade nos museus, porque são várias e várias salas, várias e várias obras. Aqui a gente está no de Botero, né? Aqui são no total 208 obras, dessas 85 são da coleção pessoal dele. Ele tinha vários artistas, entre essas nós vimos um Picasso, então ele tinha um Picasso na sua coleção, e o restante são obras que ele mesmo fez, da sua coleção pessoal que ele produziu. Uma questão importante que a gente foi notificado aqui pelos guardas, a gente estava, enfim, caminhando pelas salas, gravando, mas não pode gravar com áudio, ou seja, falando dentro das salas. Quando a gente está nos corredores pode, mas dentro, quando tem alguma obra de arte, não pode. Então tá aí uma observação importante. E acho que é legal também, né, ter isso para não ficar aquele ruído, muito barulho. Mas acho que eles fazem isso mais prezando quando está gravando. Falar você pode, tem guias e tudo mais, não só daqui, mas guias externos. Agora, a partir do momento que entra na sala gravando, seja celular, câmera, qualquer tipo de gravação, registro que faz, não pode ter áudio. Talvez por ser gratuito, sei lá, a segurança aqui é redobrada, porque para entrar tem detector de metais, eles olham a mochila, isso é padrão, mas para sair também, para garantir que você não está levando nada. Lá algumas obras específicas tem aquele sensor que não pode aproximar e começa a apitar. A gente viu várias vezes apitando de pessoas se aproximando, eu fui uma delas, me aproximei ali da Mona Lisa. Não sabia, né, mas... Não dava pra ver, porque são duas coisinhas pretas assim que tem, aí o sensorzinho. Aí a gente foi tirar a foto e apitou. Acho que é porque as obras mais importantes, algo assim, eles colocam, não são todas. Mas bem legal, quando a gente vai sair, seguir por aqui, a gente ficou um tempasso lá dentro. Eita! Olha o doguinho aqui. E acabou que a gente vai ter que enxugar um pouco o que a gente ia ver hoje, porque não vai dar tempo, porque já vai anoitecer daqui a pouco. Mas vamos lá. Deu uma fominha, a gente parou pra pegar um lanchinho e pegamos um pan de bono, que é basicamente muito parecido com o nosso pão de queijo, só que ele é um pouquinho mais adocicado, né, Vi? Eu gosto bastante, porque eu sou muito fã de doce, e um pão de queijo já é bom, e adocicado então melhor ainda. A Rô já não gosta tanto do pão de bono, acho que prefere o pão de queijo, né? Eu prefiro o pão de queijo, prefiro o nosso tradicional. Mas muito bom. A gente fala centro histórico, mas o nome desse bairro é Candelária. La Candelária, que é um dos bairros mais antigos, mais visitados, mais coloridos aqui de Bogotá, mais barulhentos.
Deu mais ou menos uns 35, 40 minutos de Uber para chegar aqui devido ao trânsito, que é bem intenso. Mas se for comparar com o trânsito livre, talvez no final de semana, uns 15, 20 minutos no máximo a gente chegaria. E agora estamos aqui na Plazoleta Chorro de Quevedo, que também é uma praça muito conhecida, mas essa é conhecida porque quando o fundador da cidade de Bogotá chegou aqui, foi aqui que ele instalou o seu acampamento, suas guardas. Hoje em dia, obviamente, como a gente pode ver, é muito agitado, tem barzinhos, estrangeiros vêm muito pra cá com happy hour, pra curtir a noite, então é um lugar muito agitado também, assim como toda a parte da Candelária, que é o centro histórico aqui de Bogotá. E o nome Chorro de Quevedo veio justamente por conta de uma fonte que tem aqui, que foi instalada por um padre dominicano chamado Quevedo. E Chorro é a fonte, né, a tradução, então a fonte de Quevedo, por esse é o nome. Foi fundado em 1538, Bogotá, e essa praça. Aqui tem também o oblés, aquele doce que eu amei provar em Cali, estou provando em todas as cidades. Aqui eu achei curioso que é o oblés Mick Jagger, e tem o Mick Jagger aqui, não sei se é porque ele veio pra cá, provou, mas não é o primeiro carrinho que eu vejo com a carinha do Mick Jagger. Vou até perguntar o motivo. O nome Oblés Mick Jagger é porque uns 6, 7 anos atrás ele veio pra cá pra fazer um show em Bogotá. E ele saiu andando pela rua e provou um oblés, o pessoal viu ele comendo e ficou tipo, o oblés Mick Jagger. E aí ficou oblés Mick Jagger, então aí a explicação. Conforme vai anoitecendo, a cidade já vai se transformando também, né? O que antes era comércio, agora entretenimento, bares, restaurantes, e tem muitos shows aqui, shows de rua mesmo, abertos, alguns em lugares privados, mas que não cobram entrada. E aí tem show de stand-up, tem teatro ao ar livre. É de graça, mas no final tem aquela propininha, né? Tem que dar aquela propina não, aquela gorjeta. A gente fala propina porque quando vocês ouvirem alguém pedindo propina, em espanhol é gorjeta. É gorjeta, tá? É uma palavra bem perigosa de confundir no Brasil, né? Exato. Mas enfim, tá bem legal o clima aqui do bairro à noite. E fora os bares, tem alguns restaurantes super diferentões. Esse aqui o Vitor tá boca aberta. Que é todo inspirado em Naruto. Esse aqui não é Naruto, é Dragon Ball, né? Isso. As nuvenzinhas do Naruto, como é o nome daquele coisinha? Shuriken, isso. Impressões iniciais aí, finalizando nossa primeira tarde / noite aqui em Bogotá, conhecendo, né, a cidade. Muito mais seguro do que imaginávamos por ser uma capital. Óbvio, tem que ficar atento, tem muito comerciante de rua, isso é bem legal. Muita comida de rua, muita venda de artesanato, muita gente abordando o tempo todo, então tem que ficar um pouco ligado, mas no contexto geral é tranquilo, né? Sim. A gente sempre chega com expectativa, assim, que vai ser perigoso, a gente vem com medo, porque é melhor a gente chegar e se surpreender positivamente do que negativamente. Então, aqui a gente se surpreendeu muito positivamente. Ao menos até agora. Não vai falar muito também, né? E a cidade é muito animada, é bem gostosa. Tudo bem que nós estamos numa sexta-feira à noite, então a galera sai mesmo pra curtir. Mas a cidade é muito animada, bem gostosa, o clima é muito bom. E a gente viu bastante policiamento em devidos pontos assim, então quanto a isso, tranquilo. E bem em frente aqui, onde a gente parou de gravar, tem o Museu del Ouro, o Museu do Ouro aqui de Bogotá, que seria a nossa última parada. Porém, como sempre, quem tá acompanhando nosso vídeo sabe que a gente sempre dá alguma atrasadinha. Hoje foi o caso, então a gente ficou fechado, porque fecha às 18 horas. Esse museu também é coordenado pelo Banco da República, porém, diferente dos outros que nós vimos, esse precisa pagar de terça-feira a sábado, são 5 mil pesos colombianos, e no domingo é livre. Então talvez a gente volte no domingo para visitar, para não ter o custo. É um custo simbólico, né? 5 mil pesos colombianos. E esse é considerado um dos maiores e melhores museus do ouro do mundo. Ele é muito bem estruturado, então acho que merece esse valor simbólico, digamos assim. Ele foi fundado em 1823 por ninguém mais, ninguém menos do que Simão Bolívar. Ele ordenou que criasse esse museu, porém ele era de curiosidades aí dos povos da região, dos povos da América e andinos. E aí, só recentemente, em 1900 e alguma coisa, 1900 e bolinha, ele passou a ser um museu do ouro a partir da coleção que foi instalada nele. Então foi em 1938, passando a data exata aqui, foi quando esse museu passou a ser de fato um museu do ouro. É bem grande, parece ser bem estruturado, os guardas estão ali na frente, a gente foi tirar algumas informações com eles. A gente talvez volte, vamos ver, né, se vai dar, porque a gente tem muitos lugares para conhecer ainda e os dias são contados, mas muito massa. Para quem gosta de fazer comprinhas, artesanatos, bem em frente aqui ao Museu do Ouro tem essa Galeria Artesanal de Colômbia que a gente vai entrar agora para buscar a nossa lembrancinha tradicional do Vitor, que ele tem a coleção de dedais dele, que agora é minha também, né? nossa coleção de dedais. Vou procurar por aqui, mas aqui tem
várias coisas. Tem as bolsas tradicionais típicas daqui, tem joias de esmeralda, porque a Colômbia é uma grande produtora de esmeraldas. Tem várias coisas, a gente vai passar a dar uma olhada. Parou agora nessa tendinha, olha a variedade de dedais que eles têm. Eu tenho certeza que esse é botero. A moça e a Rochelle falam que não, é só um senhor. É porque ele é gordinho, igual as obras de botero. Aí tem esse outro aqui. Esses outros, né, na verdade. Eu Aí acho que é o tem perfil da cidade mesmo. esse com a bandeira, vou levar esse. Tá 4.000 pesos, bem em conta. E esse bem diferente aqui, ó, que é metálico. Fazia tempo que a gente não via, né? Eu gosto bastante dos metálicos. Tem umas variações. Esse aqui é um xamã das tribos, mais especificamente de Tolima aqui na Colômbia. Então leva esses dois, vai dar 19.000. E para fechar a nossa noite com indicações de locais, nós viemos no melhor arriaco do mundo. É o nome do restaurante, É o tá, nome do gente? restaurante, para provar o arriaco, o agiaco, lendo em português. Que é uma comida típica daqui, que não dá para ir embora sem provar. E é basicamente uma sopa. Essa aqui é feita com 3 batatas diferentes, receita deles, né? Tem uma erva, que é um toque especial, o segredo do chefe. E aí eles adicionam frango, tem milho aqui também e alcaparras. E ele vem servido com arroz e o abacate, porque eles comem abacate aqui junto com a comida. Nós já havíamos provado no Equador um locro, que também é um creme de batata, que se come com abacate e super combinou. Basicamente é uma sopa chamada arriaco no restaurante melhor arriaco do mundo. Então acho que não tem lugar melhor para provar. Obrigado, Gabriel e Anitta, pela indicação. Outro que a gente vai provar, que a gente já viu algumas vezes em outros lugares, mas o daqui tem mais ingredientes, é mais especial. A gente até não ia provar porque é muito semelhante à nossa pamonha. Esse aqui é folha de bananeira, se não me engano, não é nem do milho. E aí vem esse cremezinho da pamonha normal, só que esse aqui, como vocês podem ver, tem uma coxa de frango aqui. Pelo que eu vi, vem arroz, vem bacon também, e ainda vem uma arepinha pra acompanhar. Então aí, como ele era diferente, a gente pegou pra provar. Nós pagamos 9.000 nesse aqui, que tá bem grandão, a gente surpreendeu com o tamanho. E o arriaco foi 38.000. 38.000. Então esse é o valor da refeição. Bora para mais um dia explorando Bogotá, voltando de onde praticamente finalizamos, próximo de onde finalizamos o take anterior, no Museu do Ouro. Hoje já é domingo. E nosso domingo vai ser muito agitado, tão agitado quanto foi o nosso sábado. Porém, o nosso sábado nós não registramos muito para vocês, porque a gente tirou meio que um day off, aproveitou para curtir um pouquinho a região ali próxima da cidade e fomos à noite na Zona Rosada, mais especificamente na Zona T, que é uma área muito, muito, muito legal aqui de Bogotá. Não estávamos sozinhos. Estávamos com a Juanita e o Gabriel, que nós conhecemos no nosso passeio lá em Cartagena. Inclusive, quem não viu esse vídeo, nós vamos deixar aqui nos cards. Eles são daqui de Bogotá e nos levaram para conhecer essa parte mais de balada, digamos assim. Parte mais boêmia, vida noturna. Então a gente chegou lá mais para conhecer. Tem vários shoppings, mais especificamente 3 que nós vimos próximos um do outro, mas restaurantes, bares, baladas, de rumba. Lotado. Tem muitos Eles ali. nos levaram num restaurante muito legal que a gente vai deixar como indicação para vocês, que se chama Andrés Carne de Res. E é um restaurante que tem 2 modalidades ali. Tem um que é só uma praça de alimentação, tem um que tem balada, então se quiser ir dançar. E a comida é bem gostosa, típica. A gente pegou várias coisinhas para experimentar. Provamos 2 drinks, um de tangerina e um de lulaço, que se chama. Muito gostoso, então foi uma noite bem legal, bem diferente. Fazia tempo que a gente não fazia isso, de passear. E não conseguimos registrar muito, mas foi bem legal. Fomos jovens por mais uma noite, depois de muito tempo saindo para uma noitada, mas foi bem legal. Então aqui estamos em frente ao Museu do Ouro, que hoje, como um domingo, a entrada é gratuita. Amanhã na segunda estaria fechada, então é hoje que a gente tem aqui para conhecer. E como é domingo, vimos um dos grandes atrativos da cidade também, que tem uma fama aí nos esportes. Bogotá tem a maior ciclovia do mundo. Eles têm mais de 120 quilômetros de ciclovia. Mas não são só ciclovias, são ruas que eles fecham aos domingos, somente aos domingos, e se tornam ciclovias, peatonais, que aí é pra galera caminhar, pra fazer esporte. E a gente viu várias pelo caminho, inclusive deu uma atrapalhada ali no roteiro, mas tá tudo bem, porque hoje o trânsito está um pouquinho mais calmo, como nossos amigos falaram. Bogotá está 1 hora de Bogotá. Sempre que você vai pegar o carro vai demorar, sempre vai ter trânsito, é normal, mas hoje estava mais tranquilo até. São 120 quilômetros de ciclovia e até por isso os colombianos têm uma certa fama no esporte do ciclismo em geral. Né? Eles participam de vários campeonatos, ganham vários campeonatos por ter essa prática aqui, especificamente na capital Bogotá, pelo menos todos os domingos aí, à vontade, cruzando toda a cidade. O prometido no domingo é grátis, não pagamos nada, eles entregam a entrada, então a gente ainda vai ter a lembrancinha da entrada e só fazer uma revista na bolsa e tudo mais, pra ver que não tá carregando nada de perigoso, e aí a gente já pode entrar.
literalmente relíquias, são joias, são muito lindas. A gente perguntou, são mais ou menos aí 53 mil peças e nem todas estão expostas. A gente viu muitas, a gente começou a se perguntar, gente, quantas tem aqui, porque são muitas mesmo. São 4 andares o museu todo, a gente está aqui nesse último que é o exploratório. Não é à toa que é considerado um dos museus mais bonitos e importantes do mundo, não só da Colômbia. Então aqui a gente consegue ter uma dimensão. Bastante coisa, tem explicação aqui em espanhol, outras tem em espanhol e em inglês. É gratuito, mas é bem cheio. Mas, gente, por ser gratuito, e mesmo quando não é gratuito, custar 5 mil pesos, que é simbólico, é literalmente simbólico pela qualidade desse museu. A gente está impressionado. E tem uma lenda muito interessante aqui na Colômbia, que é a lenda de El Dorado. Eu não vou saber explicar com todos os detalhes, porque tem várias versões também, mas basicamente tinha uma tribo que tinha o seu pajé, a sua pessoa principal, o seu líder principal, que era considerado El Dorado, o dourado, porque ele vestia basicamente muito ouro, então ele era referência aqui na região, e eles faziam vários tipos de oferendas para os deuses, então eles descartavam esses ouros em lagos, rios que tem aqui, principalmente o Rio Madalena, né, que a gente já falou um pouco deles nos vídeos anteriores, e encontraram, né, esses vestígios. Tem uma sala somente chamada a Sala das Oferendas, que a gente foi lá, é muito surreal a quantidade de itens que eles retiraram desses lugares. E além dessa história que já é comprovada, tem uma lenda, que aí sim a gente não sabe se realmente é verdade, se não é, que a lenda da cidade perdida de El Dorado. Esses indígenas sabiam a localização de uma cidade totalmente feita de ouro, e aí ninguém mais sabe, somente eles. Os espanhóis, quando chegaram aqui, por que eles se concentraram muito na busca dos ouros em Bogotá especificamente? Porque eles acreditavam naquela época, em 1500 a gente está falando, que o ouro crescia com a luz do sol. Então, quanto mais sol um lugar, mais ouro teria. E aqui, como é a próxima linha do Equador, era um lugar ideal para essa busca ao ouro. Diz que até hoje dizem que buscam essa cidade, se aventuram na selva da Amazônia colombiana para encontrar. Os indígenas falam que sabem onde é, até passam algumas orientações, mas quando chega lá ninguém encontra, ou quem vai não tem registros, e aí tem toda essa lenda. E inclusive é tão importante que o aeroporto internacional de Bogotá se chama Aeroporto El Dorado. E para comprovar o que o Vi acabou de falar, como os estrangeiros viam aqui como o famoso El Dorado, os museus que tem, no caso na Austrália, algumas peças que eles levaram, chamava El Dorado. Cadê? Aqui do Reino Unido também, o ouro de El Dorado. Então eles tinham essa lenda de que aqui era a cidade perdida de El Dorado, que todas essas coisas vinham de El Dorado. E aqui embaixo na entrada a gente vê que tem a opção de contratar audioguia. Custa mais ou menos 8 mil pesos, tem alguns idiomas disponíveis. Visita ao museu finalizada. Agora vamos para um super atrativo, que eu estava muito ansioso. Que talvez, quer dizer, isso com certeza vocês não vão encontrar quando vierem pra cá, por isso que a gente vai mostrar tudo pra vocês. O local sim, que é o estádio El Campín. Mas nós vamos lá agora, hoje, assistir a final da Copa do Mundo de Futebol Sub-20 feminino, que está sendo na Colômbia, começou em agosto, e vai jogar Japão e Coreia do Norte. Nós compramos as entradas para conhecer e assistir uma final de Copa do Mundo. A gente pediu um Uber agora para ir para lá. E a gente vai torcer por um bom jogo. Um bom jogo, que tenha muitos gols, porque entre Japão e Coreia do Norte, sem preferências, acaba coincidindo as datas, a gente está bem animados. Torcemos muito pelo Brasil, mas só a experiência já vai valer a pena. Poderemos dizer que vimos uma final de Copa do Mundo. É isso. Começando mais um dia por aqui em Bogotá. Ontem
O jogo foi 1-0 para a Coreia do Norte, acabou que a gente não gravou na saída de lá. Torcemos para as japonesas. A gente falou que não ia torcer pra ninguém, ia torcer por um bom jogo e bem no fim nós torcemos pelas japonesas que acabaram perdendo, mas tá tudo bem. Foi bem legal, foi bem amistoso todo o jogo, então não foi nada de preocupante, super familiar, bem legal o clima. O estádio também muito bacana, tem capacidade para quase 40 mil pessoas, deu umas 32 mil pelo que a gente viu lá que apareceu no telão. Foi uma experiência muito legal, ter visto uma final de Copa do Mundo ficará para sempre guardado em nossas memórias. Com certeza. Mas é isso, ontem foi Copa do Mundo e hoje estamos no que nós acreditamos que é o principal ponto turístico aqui de Bogotá. Deixamos o melhor pro final e até para compartilhar um pouquinho dos dados da cidade, por que chama Bogotá. A gente está aqui em Montserrat, que é o nome desse cerro, né, desse morro que a gente vai subir. Aqui existem dois morros principais, que é Montserrat e Guadalupe. Montserrat, ele é muito famoso porque lá em cima tem uma capela, então a galera vai fazer peregrinação lá. Existem 3 formas de subir. A primeira delas, que é a mais sofrida, eu acho, é a original, que é caminhando. Tem gente que faz isso de joelho, vendado, descalço, justamente como uma peregrinação, uma missão aí de fé. Fazer uma promessa que fez, assim como tem em Pirapora, lá no interior de São Paulo, que eles fazem isso também. E aí existem as duas maneiras mais fáceis, que é de aerovia, que é o teleférico, e o bondinho que sobe, que aí é no chão, é um trenzinho bem inclinado. O preço dos dois acredito que sejam o mesmo, a gente vai ver aqui. De domingo é mais barato, então a gente até queria vir ontem, mas como teve o jogo a gente acabou optando por vir hoje na segunda, que acho que é um pouco mais tranquilo. Nos prometeram, né? Que no domingo lota, justamente por ser mais barato, lota, enche de gente, e durante a semana tende a ser mais tranquilo. Ali é onde a galera começa a subir para fazer o percurso a pé, que vai demorar mais ou menos 1 hora e meia, depende, é claro, do ritmo. São 2,5 km de pura subida. O último horário para poder subir é a 1 hora e para descer são as 4 da tarde. Então, depois disso, você não consegue nem subir nem descer caminhando. Aí tem que pegar realmente o trenzinho ou o teleférico. Aqui estão os horários do transporte para poder pegar ele dia de semana, de segunda a sábado, é das 6h30 às 10 da noite. E aí nos domingos é das 5h30 da manhã até as 6 da tarde. E aí também tem feriado, 6h30 da manhã até 6 da tarde. Isso serve tanto para o funicular quanto para a aerovia. E os valores são o valor cheio, R$ 29.500, que no caso é o que a gente vai pagar. Se quiser fazer um trajeto só, é R$ 17.500. No domingo fica R$ 17.500 ida e volta, um trajeto fica 10 mil. Então se quiser, por exemplo, subir a pé e depois descer com o trenzinho ou com a aerovia, dá pra fazer. Entradas compradas, a gente pagou então 59 mil. Exato, é 29.500 cada. Aceita cartão também, caso queira. Como a gente já tá nos últimos dias, não só em Bogotá, mas na Colômbia, a gente aproveitou para usar os pesos colombianos que ainda restam aqui, os poucos que ainda restam na carteira, para já pagar. Chegar aqui em cima em Montserrat, que lá embaixo eu falei Montserrat, porque a gente acha que tem o T e que o final é mudo, mas não, é Montserrat que fala mesmo o nome inteiro. Aqui em cima já é bem friozinho. A gente falou, né, que o final de semana é mais barato, mas a gente ficou 1 hora na fila para subir. A subida tem quanto tempo? Dá uns 5 minutos mais ou menos, 4 a 5 minutos. Rapidinho. Então tem esse ponto, né? Às vezes final de semana deve ter um fluxo ainda maior, mas hoje só estava funcionando o teleférico. O funicular, que é o trenzinho, está funcionando aos finais de semana e normalmente ele funciona na parte da manhã dos dias de semana, mas ele comentou que está em manutenção durante a semana, ultimamente, então só de final de semana. Então acho que ajuda a diminuir o fluxo de pessoas, porque senão, se for somente o teleférico, se hoje, que é uma segunda-feira, demorou 1 hora, imagina um final de semana. Então é mais barato, mas tem esse ponto. Essa é uma reclamação que a gente pesquisou na internet. Quando a gente pesquisou sobre, a gente viu que a galera reclama dessa demora, e acredito que com o funicular, com o bondinho, fica um pouquinho mais fluido, né? Realmente demorou bastante, mas deu certo, estamos aqui em cima. E eu acho que também demorou um pouquinho mais porque esse horário é bem legal, é com o pôr do sol, a gente veio pra ver o pôr do sol. Do dia, né? E acho que vem mais gente, então
Antes acho que estava mais vazio. O funicular foi inaugurado em 1939, então foi o primeiro a ser feito. Depois, em 1955, foi instalado o bondinho, o teleférico. É que confunde, um é o trem e outro é o teleférico. E a gente tá meio espanholizado, então a gente tá acostumado com as palavras em espanhol. Talvez em algum momento vai sair essas palavras em espanhol. A nossa ideia era fazer um trecho de teleférico e o outro de bondinho, mas como já explicou, né, a gente vai subir e descer de teleférico. Os horários, as subidas, aquele que a gente mostrou lá embaixo. Sempre bom entrar no site para caso às vezes está tendo uma manutenção específica, horário reduzido, se é feriado também é um horário especial. Às vezes a gente está num país e não sabe que é feriado lá, né? Aconteceu, inclusive sábado foi Dia dos Namorados aqui, a gente nem sabia. Exato. Então tem essas informações que são diferentes. E o bilhete para subida também dá para comprar antecipado, dá para comprar de forma antecipada, mas também acho que chegando ali dá para comprar sempre, sem problema nenhum. Tivemos que pôr o casaquinho porque realmente tá bem frio aqui, e um dos principais motivos para aqui estar mais frio do que na cidade é a altitude. Afinal, aqui nós estamos a 3.152 metros de altitude, são 550 a mais que a cidade. A respiração já fica um pouquinho ofegante, vocês devem estar sentindo, vendo a gente respirar mais ofegante. A gente já pegou alguns bondinhos na vida, mas no Brasil mesmo, só que esse acho que foi o maior, né? O mais longo, mais íngreme e bem interessante, que vai meio que tapando o ouvido conforme vai subindo, porque a altitude vai pegando, mas tranquila, nada que uma boa respirada não volte o ar. E essa capela atrás de mim é o grande astro, o porquê de tantas pessoas virem visitar esse monte, porque as pessoas sobem tanto aqui. Essa capela, a original, na verdade, que não é essa aqui, ela foi autorizada a ser construída em 1640, então há muito tempo atrás, em dedicação à Virgem Morena de Montserrat, que era a mesma padroeira da Catalunha. Então, se inspirando nessa padroeira, eles construíram essa. Para complementar essa igreja, foram construídas duas imagens de Cristo, e uma delas ficou muito famosa, que é do Cristo Caído. A gente vai tentar entrar ali depois para ver. E essa imagem, a galera vinha aqui para visitar ela porque falavam que ela concedia alguns milagres. E é por isso que muitos devotos que até hoje sobem aqui de joelho, como eu comentei, fazem essa peregrinação. E tanto é que ela virou a imagem principal. A Virgem desapareceu, não existe mais rastro dela, ela sumiu. E aí essa é a imagem principal que tem ali dentro hoje. Essa igreja foi construída no lugar da anterior, ela foi finalizada em 1925 por dois motivos principais. O primeiro deles, que houve um terremoto em 1917 que praticamente destruiu a igreja, e o segundo deles é que a outra era muito pequena para receber a quantidade de fiéis que subia até aqui. Então precisava de uma igreja maior, principalmente nessa temporada de Páscoa, que a galera sobe muito aqui, e aí foi construída essa no local. Essa imagem que a gente vê hoje, ela tá no lugar da imagem que sumiu, que eu comentei anteriormente, e essa é a Virgem Morena de Montserrat. Por motivos óbvios a gente não gravou falando lá dentro, né, até por respeito ao pessoal que tava lá, mas tem a imagem do Cristo que a gente comentou, o Cristo deitado, e tem uma curiosidade sobre ele, que é referente aos cabelos. Dizem que é uma imagem tão viva que os cabelos dele crescem. Eles precisam cortar, aparar as pontinhas do cabelo. Isso tem que cortar. Porque cresce, se é verdade ou não, nós não sabemos. Mas a verdade é que, ao menos eu, senti uma energia muito boa. Acredito que tem muito a ver com a fé das pessoas. As pessoas vêm aqui pedir muitas coisas e vêm com o coração tão aberto. E a energia é bem legal, assim, do lugar, bem limpa, assim, eu senti. A igreja também é muito bonita por dentro. Acho que deve ser legal assistir alguma missa ali mesmo. Por isso que o pessoal vem bastante no domingo de manhã. Não sei quais outros dias tem missa aqui. Domingo eu sei que tem. E aqui do lado de fora a gente já começa a ver alguns pontos. Normal. Começa a ver alguns restaurantezinhos, algumas tendas de souvenir. Então aqui já começa a ser um lugar bem além somente do religioso. Então se você não é da religião católica, alguma religião que tem essas crenças para frequentar esse lugar, ainda assim, pelo mirante, pela vista que a gente não mostrou ainda no vídeo, claro, subindo o teleférico que a gente mostrou, só por isso já valeria super a pena estar aqui, passar uma tarde, passar um fim de tarde, uma manhã que seja, é único. A gente subiu por lá, aí aqui já começa a ter as lojinhas que a gente comentou. A gente vai caminhar um pouco para cá agora, que tem mais atrativos. Algumas coisas fechadas, mas... Tem banheiro aqui, mas é pago. Normal, a gente já tá acostumado aí pelos países que a gente tá passando, normalmente tem que pagar. Aqui a gente vai entrando na área de artesanatos, então... Aqui sim, quase tudo aberto. Muitas lojinhas, hein? Muitas coisas. Tem colar, bijuteria, brinco que eles fazem com miçanga. Tem as bolsas tradicionais que a gente já mostrou em outro local. Mais um bom lugar além do Museu do Ouro para comprar suas lembrancinhas. Ali na frente do Museu do Ouro, né? Que a gente mostrou. Essa aqui é a área de restaurantes, mas a área mais simples, porque tem uma outra parte lá que tem os restaurantes um pouquinho mais sofisticados, que tem o espaço inteiro deles. Aqui são uma espécie de banquinhas, que aí tem
prato servido, algumas opções bem típicas, inclusive. Fizemos uma pequena compra de artesanato, como vocês sabem, a gente não tem esse costume de comprar. E aqui tem uma tradição, uma lenda, um dito, sei lá, que esse é polêmico, hein? Assim, o local é muito romântico, porque a vista é linda, a luz agora, a parte do sol tá muito bonita. Porém, dizem que casais que sobem juntos aqui e tem algum tipo de atrito, briga, discussão aqui em cima, ou logo que desce, se separam. aqui é um divisor de águas. Você vem aqui com o seu casal, por isso que não é indicado vir aqui com o seu companheiro ou companheira. Estamos arriscando muito aqui. Mas é bom saber essa informação antes, que você já repensa, vou falar alguma coisa. Não, opa, tem a mística aí por trás, então você já vai repensando. Estamos intactos até agora. Mas aqui é um divisor de águas, vamos tá? manter assim até o final, até descer. Óbvio que depois também, né? Hoje dormir de conchinha, com certeza, porque tem que estar na pausa até a hora de dormir, hein? É isso, então tá aí, ó. Tem esse dito, deve ter mais informações por trás, o porquê, o motivo, a gente não sabe exatamente, mas a fala é essa: casais que vêm aqui juntos, tem algum tipo de briga, discussão, aqui em cima ou descendo, se separam. Não será nosso caso. Não. E agora que já fomos na igreja, na parte de trás dela, o grande espetáculo, a vista de Monserrate. De rolar um pedido de casamento, aquele casal. Eles quiseram quebrar, eu acho, toda a teoria de que o casal separa, eles vieram aqui pedir pra dizer que é prova, eu quero. Aqui a gente tem uma letreira de Bogotá pra tirar aquela foto. Caso você tenha subido a pé, ficou cansado e quer pegar o retorno pra voltar, tem um local de venda aqui também, não precisa se preocupar, não comprei lá embaixo, dá pra comprar aqui. Descendo um pouquinho depois do letreiro de Bogotá, tem o Poço dos Desejos, que você normalmente joga uma moeda ou alguma nota. É o famoso pega turista, né? Obviamente a gente não vai cair nessa, mas aqui está minha moeda, meu desejo. Está feito. Ai. Procurei algumas histórias pra contar pra vocês do porquê que esse poço é considerado Poço dos Desejos, mas basicamente eu vi que o ser humano resolveu transformá-lo em Poço dos Desejos, e aí é isso. Mas enfim, com fé tudo dá certo, né, vida? A verdade é que a gente tá andando aqui de forma meio aleatória. A gente vai pro lado, vai pro outro, vem, volta. É meio que uma volta que você pode dar aqui, mas a gente tá meio que fugindo de onde tem muita gente, igual no letreiro. A gente foi quando tinha poucas pessoas pra conseguir tirar uma foto. Na parte da igreja também, tava muita gente. Aí quando tem guia também é muito barulho, então a gente tá conhecendo aleatoriamente. Agora subidinha. Cansa bastante. Bora lá, que começou a esfriar ainda mais e a fila pro teleférico deve ficar ainda maior, né? Viu? Já a galera indo lá pra descer, tem gente subindo ainda, porque pode subir até 10 horas é a última descida, então ver se a gente acha um cafezinho lá embaixo, dá pra comprar aqui em cima, mas a gente viu que é um pouquinho mais caro. A gente vai descer, mas se a gente acha uma coisinha quente pra tomar, comer uns deditos, uns pão de bona. Foi bem legal. Acho que esse foi o lugar que a gente mais viu brasileiros. Muito. E turistas em geral, né? Acho que na Candelária a gente vê bastante, bem legal para vir, para conhecer com calma, mas atenção aí que Bogotá é quente de dia, mas à noite o bicho pega. A descida é por aqui, mas bem do lado tem essa cafeteria, caso queiram dar uma olhadinha nos preços para comparar. Não é tão caro, mas sabe que lá embaixo a gente pagaria um pouco mais barato. Bora lá? E olha a filinha para descer, hein? Rapaz, vai demorar mais um tanto. Pelo menos aqui dentro tem calor humano. É, tá quentinho. 42 minutos depois de filinha, lá vamos nós pra nossa lotação. E assim, já diretamente aqui no aeroporto Eldorado, que nos despedimos de Bogotá e da Colômbia. País maravilhoso que a gente amou conhecer, foram vários destinos, um melhor que o outro, com culturas diferentes, que aproveitou demais. E super fica a dica para conhecer a Colômbia, que é um destino maravilhoso. Espero que tenham gostado dessa sequência de vídeos, né? Não somente desse de Bogotá. Caso não tenham visto ainda os demais, a gente vai deixar nos cards aqui acima. Inscrevam no nosso canal para acompanhar as próximas aventuras. E daqui, já embarcando no avião, né? A gente está até com barulho de turbina no final. A gente está embarcando para o próximo destino e para o próximo país. É isso, pessoal. Até mais e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.